Eu começo a minha fala dizendo dos números e das questões demográficas que tornam a reforma da Previdência, e eu vejo que hoje isso já é um consenso na Casa, a necessidade de se discutir uma reforma da Previdência, né? Eu gosto de ser muito clara. Se a gente for avaliar a própria estrutura familiar, nossos avós tinham 9, 7, 11 filhos. Hoje as famílias têm 2 filhos, em média. Se for pensar, desde quando eu nasci até hoje, os mineiros aumentaram sua expectativa de vida em 10 anos. Se a gente for pegar só a classe de servidores da educação, hoje a gente tem 180 mil servidores inativos e 86 mil servidores ativos. Ou seja, para cada um servidor ativo, nós temos 2 servidores inativos. Então, tudo isso mostra que a reforma da Previdência é necessária pela sustentabilidade do modelo. É importante, a pirâmide etária mudou, as questões demográficas mudaram. É fundamental que a gente discuta uma reforma que seja a melhor reforma possível para os servidores públicos estaduais, para o nosso Estado, para os mineiros. Então, eu queria colocar aqui também um outro ponto importante. Se a gente for avaliar, a maioria dos estados hoje da federação já aprovaram suas reformas da Previdência. Dos 21 estados que aprovaram suas reformas da Previdência, 15 deles aprovaram reformas com alíquota fixa de 14% ou mais. A reforma da Previdência proposta pelo governo de Minas e que vem sendo discutida nessa casa, ela estabelece uma alíquota progressiva. E é importante lembrar que 85% dos servidores públicos estaduais vão incorrer em alíquotas de contribuição previdenciária menores do que aqueles 14%. Ou seja, em termos comparativos, a reforma da Previdência Mineira ela é mais benéfica para o servidor público do que a grande maioria dos estados que já aprovaram a reforma no nosso país, mostrando a importância que o servidor público estadual tem para o governo de Minas, porque, afinal, é quem leva a política pública para a ponta. Se a gente for avaliar na educação, que é um ponto prioritário e fundamental para que a gente tenha as mudanças que a gente precisa no nosso Estado, as reformas importantes para levar Minas Gerais para um novo patamar. 95% dos servidores da educação, nossos professores e todos os servidores, gestores escolares, diretores, 95% vão pagar uma alíquota de contribuição previdenciária menor do que os 14%, ou seja, em termos comparativos, é mais benéfico para o servidor mineiro do que a maioria das reformas que foram aprovadas em outros estados. E eu digo isso porque eu sou servidora pública estadual. Eu sou servidora pública estadual concursada e eu acho importante, sim, contribuir com alguns pontos percentuais a mais na minha contribuição previdenciária, mas que vão possibilitar que a gente tenha um Estado que possa investir nas políticas públicas fundamentais e que hoje, infelizmente, na situação fiscal que a gente tem, não é possível. E aí eu gosto de colocar os números, porque eu acho que contra fatos, evidências, é muito difícil a gente argumentar de forma diferente. É importante que os nossos debates sejam ancorados nos dados, é importante que os nossos debates sejam ancorados nas questões científicas, nas questões demográficas, como foi muito bem citado aqui anteriormente por um deputado que me antecedeu. E, se a gente for avaliar, como eu disse, essa reforma previdenciária é tão urgente porque, para o ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que está tramitando aqui nessa casa prevê um déficit de 21 bilhões de reais só o déficit nominal da Previdência do Estado, sendo que o orçamento inteiro, o orçamento total da educação para Minas Gerais é de 12 bilhões de reais. Isso mostra um desequilíbrio. 21 bilhões de reais para a Previdência, 12 bilhões de reais para investir na educação das nossas crianças, para investir na igualdade de oportunidades, para que a gente possa ter crianças ricas, crianças de famílias ricas, crianças de famílias pobres, podendo ter um acesso universal à educação básica, que é tão fundamental para que a gente tenha mudanças importantes. Então, eu quero mais uma vez frisar aqui, e com isso eu concluo, eu quero muito mais mostrar essa importância que a gente tem hoje de uma reforma da Previdência que seja o melhor texto possível para atender os servidores públicos estaduais, que são fundamentais e importantíssimos. É a professora que está lá na ponta, dando o melhor de si para a educação das nossas crianças. São os médicos, são os auxiliares que estão lá na linha de frente do combate ao coronavírus. O mínimo que a gente pode fazer de respeito a esses servidores é
poder discutir e aprovar a melhor reforma da Previdência possível, mas fico muito satisfeita de ver na fala dos meus pares aqui, dos colegas deputados, que hoje é um consenso que a reforma da Previdência é necessária, que o sistema da forma que ele está hoje, ele não se equilibra. E não é porque ninguém queira que fosse diferente ou de uma forma... É porque é a realidade. Graças a Deus, hoje as pessoas vivem mais. Graças a Deus, hoje a expectativa de vida é maior. Então, fico muito, muito satisfeita de ver que existe esse consenso. É importante se discutir a reforma da Previdência. Quero aproveitar aqui por parabenizar esse parlamento, por estar exercendo protagonismo nesse debate, parabenizar a presidência da Assembleia, a mesa diretora, os colegas deputados. Esse webinário dessa semana é fundamental para que sejam ouvidos os servidores públicos estaduais, seja ouvida a população. Lembrando que não são só os representantes sindicais dos servidores que podem ser ouvidos, nós temos também a galeria virtual através do chat. Todo cidadão que quiser falar a respeito da reforma da Previdência, trazer sua contribuição, pode trazer sua contribuição. Então, inclusive, encorajo a todos que façam o mesmo, porque é fundamental que a gente aprove o melhor texto possível para Minas, para o nosso Estado, para os servidores públicos e para todos os mineiros. A gente está tratando aqui não só do presente, mas do futuro, das ações que a gente quer, que o nosso Estado seja reconhecido, das ações que a gente quer, que no final das contas vão gerar, como eu disse, essa mudança estrutural importante. Educação para as nossas crianças. E eu agradeço muito a presença dos secretários nesse debate, acho fundamental e parabenizo mais uma vez a Assembleia por estar com esse protagonismo em trazer as discussões, trazer os servidores, trazer a população para discutir cada vez mais a Assembleia. E reitero o meu posicionamento de que nós, deputados, estamos aqui também na Casa do Povo para receber essas sugestões, contribuições, críticas e apresentá-las para que esse projeto seja aprimorado. Muito obrigada.